A questão da saúde pública, Pivato, o Paulo tocou antes na saúde preventiva. Nós temos países que são exemplos disso. Tanto países como Cuba, como Noruega, que investiram tempos em se trabalhar esta questão de olhar a saúde da pessoa antes que ela precise, se agrave e chegue a um hospital ou a um centro superlotado. Nós já fomos exemplos para o mundo nessa questão da AIDS. Claro. Tá? Olha o que está ocorrendo em Porto Alegre agora. 100 casos para cada 100 mil. A média nacional é 38 para cada 100 mil. Nós já tivemos aqui em Porto Alegre 38 para cada 100 mil. Por que pulou para 100? Porque desmantelaram todo o sistema de prevenção. Não se está trabalhando. Se desmantelou o sistema de prevenção e se desmantelou o sistema que dá atendimento àquele que já está infectado. Tu faz o exame hoje, tu é soro positivo constatado hoje, tu vai entrar no tratamento daqui a 8 meses. 8 meses nessa situação é atestado de óbito. É agravante. Pivato, tu vendo essa questão da saúde pública, da questão preventiva. Da preventiva, exatamente. Veja, eu vou dar um exemplo que tangencia a tua pergunta, mas que pode explicar bem. Por exemplo, se eu sou chamado para atender o paciente e eu suspeito, é uma quinta-feira ou uma sexta, e eu suspeito que ele tenha leptospirose. Leptospirose é um tratamento extremamente simples, o tratamento uma vez diagnosticado. Só que, via de regra, não se deve receitar antibiótico, por menos inofensivo que seja, a qualquer pessoa, né? Dentro do universo, do contexto que toda pessoa é, de outras patologias associadas e tal, sem ter o diagnóstico. Aí eu envio, é um paciente do SUS, eu envio ele para a Secretaria de Saúde, eles só vão colher o material, recolher na segunda-feira. Bom, tá, eu posso então colher o material. É quarta-feira ou é quinta-feira. A Secretaria de Saúde só abre na segunda, daí então eles vão encaminhar para exame, que vai levar 8 a 10 dias. Se o paciente realmente tiver leptospirose e eu seguir a cartilha, tá, o paciente morre. Essa é a saúde pública, é um exemplo. Saúde preventiva é outra coisa. Existe até um interesse, né? A gente vê algumas campanhas e tal. Saúde da família e tal. Saúde da família. As próprias operadoras hoje dos planos de saúde, elas são convocadas pela Agência Nacional de Saúde, ANS, a ter programas, né, de acompanhamento do hipertenso, do diabético e tal. O governo exige das operadoras de saúde. Mas ele em si, o órgão público, é o maior exemplo de mau exemplo do que não se faz. Quer dizer, se eu suspeito de alguém que tem leptospirose, sou chamado lá, e nesses 7, 8 dias, então eu tenho que, de forma empírica, eu tenho que estabelecer parâmetros do qual eu tenho muita chance de errar, e não só errar do ponto de vista da terapêutica, mas de contribuir numa agenda de complicações a mais do paciente, acrescentando, né, um paciente que já está com baixa imunidade, mais um quimioterápico, um antibiótico que possa, além de não resolver o problema, criar outros problemas. Esse é o exemplo que sempre me angustia, me indigna e me coloca assim, bem, esse é o exemplo típico de como os burocratas veem a saúde pública no nosso país. Eu sempre, quando falamos de saúde também nos programas de rádio, às vezes até em rodas, aquelas que a gente faz para resolver os problemas do mundo, né? Eu lembro de um comentário que o nosso ex-presidente, enquanto candidato, disse, e parece que só eu ouvi, porque ninguém mais lembra disso. Ele disse com essas letras que o Brasil tem um sistema de saúde quase perfeito. E eu não posso discordar dele, eu acho que o sistema, na teoria, ele é bom. No papel na teoria ele é bom. Por quê? Porque ele consorcia Estado, União, municípios e outras entidades, faculdades, etc, etc. O problema é isso, é o que eu coloquei antes, que toca mais a minha área, a área do Paulo, é legislação. Isso que o Pivato está falando aí. Qual é por exemplo, uma suspeita de leptospirose? O médico é técnico, ele vai dizer, ó, leptospirose, prioridade 1, sei lá, deve ter mais prioridades mais prioritárias, como tem a urgência urgentíssima, né, que no Brasil inventaram isso, nas câmaras e no Senado, existe a urgência urgentíssima, um absurdo, mas está lá. Então existe olha, isso aqui é suspeito de leptospirose. Se tem que botar alguém trabalhar sábado e domingo, vai lá trabalhar.
O posto de saúde. Eles estão agora fazendo uma campanha, para quem já viu na televisão, nível nacional, para as pessoas não procurar, com artistas famosos, aquelas coisas, né, que alguém está ganhando sempre, a agência está ganhando, etc. O artista que tem que ganhar está ganhando. Para não procurar os hospitais, procurar os primeiros postos de saúde. Muitos daí que aqui, sábado, não abre que posto estão de saúde. fechados. Nós vamos ter que Fecha às falar, 6 horas da tarde. nós vamos ter então, que falar disso logo após o nosso intervalo, para ouvir um pouco dos nossos colaboradores. Até daqui a pouco. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Prontodente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do estado. Com estruturas em Bom Retiro do Sul e Lajeado, a Prontodente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Prontodente, porque o melhor sorriso deve ser o seu. Salão Labella, onde você encontra tudo em cabelos. Mega hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labella, o Salão da Lourdes. Na Borges de Medeiros, 297, em Lajeado. O segredo da sedução não está na bolsa da moda. Nem mesmo em sapatos caros. Menos ainda em vestidos de grife. O segredo tem que estar em você. Débora Seco para Água de Cheiro. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Voltamos com o programa Opinião, Clínica Dr. Wilson Davis, com apoio da Clínica Dr. Bruno Pivato e da Dr. Day Spa do Dr. Ney Rafim. Hoje recebendo Bruno Pivato, médico, Paulo Gregório, advogado, Giovanni Luciano, advogado, falando sobre a questão da saúde. Sabem que eu, quando ouvia vocês falando a respeito de toda esta náusea brasileira, lembrei do caos norte-americano, onde as pessoas são capazes de morrer nas filas por não ter nenhum tipo de assistência do Estado. O Brasil, como vocês diziam, pode ser exemplo, já tem uma estrutura consolidada, tem modelos consolidados que precisam ser melhorados, aperfeiçoados. E aqui também me vem à memória a questão de que há ainda uma ideia no Brasil que a saúde pública é de graça não é. Eu, por exemplo, tenho plano de saúde, eu pago pelo plano de saúde e pago pela saúde pública. Claro. Pivato, como tu estás vendo até este movimento da justiça em relação a garantia legal do direito cidadão, que é ter uma saúde que seja condizente com as expectativas da nação brasileira? Olha, eu vejo assim, dividido. De um lado eu vejo assim o poder institucional, judiciário, né, tendo que legislar baseado em normas e leis que eles não podem se afastar muito. Né? Não, se houve um crime, realmente, se está codificado como crime, eu tenho que atuar dessa forma. De outro lado, eu fico assim muito indignado, diria até constrangido, do absoluto desconhecimento, né, do próprio Poder Judiciário, de alguns membros do Poder Judiciário que atuam nisso, de alguns membros do Ministério Público, que não têm o menor interesse em contribuir para resolver o problema. Por quê? Nós estamos todos do mesmo lado. O SUS é um sistema perfeito, eu concordo. Né? Ele tem que funcionar. Só que para ele funcionar, todos os agentes, os entes de poder, têm que trabalhar junto. Quer dizer, então o Poder Judiciário, agora parece que o Ministério Público e o Poder Judiciário estão determinados assim, setores especializados para se discutir. Porque senão nós vamos ficar a vida inteira, né, atuando, indiciando, sei lá, denunciando
e punindo coisas que nós não vamos levar a solução nenhuma. O que vai se produzir é uma ausência dos bons profissionais, porque alguém, quando se vê diante de uma injustiça, a primeira coisa que ele vai fazer é dizer, não vou mais fazer. Eu estava fazendo filantropia, está visto dessa forma, eu não vou mais fazer. Então eu acho que está faltando, né, mais interesse, mais conscientização, mais conhecimento, mais interação em todos os segmentos, né, que atuam na área da saúde, para não ver uma pessoa na tua frente que está há 2, 3, 4 anos esperando uma cirurgia, já foi 20, 30 vezes a Porto Alegre, chegam lá e sempre naquele dia tem um problema, e mandam voltar e fazer nova consulta. Isso é uma injustiça impagável. E o Poder Judiciário, alguns membros, evidentemente, que atuam nessa área, às vezes desconhecem essa realidade do Estado. Ou, eu diria até mais, a seu favor, se sentem até impotentes para resolver isso. Porque eles mandam prender o prefeito, mas não mandam prender o secretário de Estado nem o ministro. Essa é a questão. Há uns anos atrás, eu me lembro que uma juíza acompanhei lá de Tramandaí, entrou com uma ação, não sei em que estágio, para que se realmente o Estado cumprisse. Calaram a boca dela imediatamente, ela deve ter deslocado ela lá para não sei aonde, né? Não foi adiante. Então existe toda essa circunstância também, da forma como é constituído as pessoas que deviam estar no mesmo lado, né, para nós resolver o problema. Porque não interessa para mim ter razão, interessa que se resolva. Como tu vês, Paulo, esta questão do Poder Judiciário e a saúde? Olha, eu acompanho o raciocínio do Pivato. Observe o seguinte, uma situação bem de ordem prática. Um sujeito está com cirrose hepática, está com câncer no fígado e precisa do interferon. O interferon custa 5 mil, uma coisa nesse sentido. É, bem mais. O Estado não fornece a não ser com uma ordem judicial. O sujeito tem que procurar um advogado. O advogado defensor público não faz esse tipo de ação. Ele vai ter que se submeter à boa vontade de um colega profissional que faça a ação para que o Estado seja compelido a fornecer a medicação. Aí depois que sai a sentença, que depois ele explica que não tem, que não sei mais o que, 5 ofícios para o juiz e 3 lá para o secretário, aparece a medicação. Se o Estado, impulsionado pelo Judiciário, consegue fornecer o interferon, por que esse interferon não está aqui na 16ª disposição, quando o médico achar que isto é de extrema necessidade? O Judiciário, os advogados não precisariam nem interferir nessa questão. No entanto, tem que interferir para fazer com que a saúde ande. E assim, quantos casos que se deixa de fazer a movimentação do Judiciário para compelir o Estado a cumprir coisas que não cumpre. Porque se tivesse aqui o Estado cumprindo o seu percentual orçamentário aplicado na saúde, se o país, a União tivesse cumprindo com o seu percentual orçamentário, esta medicação que eu acabei de falar estaria disponível num ponto de referência regional para que quando o profissional atendesse a pessoa que necessita da medicação, dissesse assim, lá tem, está aqui, me responsabilizo por estar receitando essa medicação, garanto que é necessitada e precisa dessa medicação. 16ª, bate arisou, aqui está aqui a interferão e está entregue sem movimentar o judiciário, sem movimentar nada. Porque se movimentar o judiciário, corre-se o risco de um mau profissional nosso fazer o processo mal feito, de um juiz que não compreende o funcionamento do Sistema Único de Saúde, prolatar uma sentença esdrúxula, um promotor que vai fazer a intervenção como custulés, como defensor da sociedade, que também não é especializado nesse tipo de matéria, fazer outra bobagem, e aquele que necessita da medicação ficar à mercê de todas essas bobagens todas que eu acabei de falar. Temos eu não sei se o Paulo mencionou isso aí, mas normalmente tem nesses casos do interferon, a medicação ela é, digamos, ela é aprovada no procedimento administrativo. Ou seja, a pessoa vai lá, olha, eu preciso, tá bom, nós vamos te fornecer. E daí na hora do tratamento que inicia e não pode mais parar, tive um caso desse, acompanhei, não pode parar, só tem que repeti-lo todo durante um ano e vai custar o dobro,
e não vai fazer nenhum efeito o início do tratamento, agora o cliente foi lá, não, aqui não veio ainda. Daí ele tem que entrar na justiça, a justiça tem que oficiar, às vezes por fase, e isso tudo, como o Paulo falou, é alvará, é despacho, passa o processo de uma pilha para outra, para depois, às vezes, eles não dispensarem, que é o termo que eles usam, né? Eles não dispensarem a medicação e tu tem que bloquear o dinheiro do município ou do estado para daí comprar o medicamento e aplicar particular.